Fundamentos da Informática e Comunicação de Dados. Capítulo 01. Conceitos de teleprocessamento. Nesta aula vamos ver o conceito de informática e comunicação de dados, conhecer a evolução do teleprocessamento até uma rede de computadores e obter conceitos básicos de um processo de comunicação. Introduzir os primeiros conceitos técnicos, o que é um bit, sinais analógicos e digitais. A comunicação de dados é a tecnologia básica da comunicação de informação. Usuários individuais de sistemas de computação não trabalham isolados. Com a comunicação de dados, podemos formar redes de computadores, compartilhar hardwares e softwares, ter a informação ao alcance, independentemente de onde ela estiver. A integração dessas duas tecnologias, comunicação e processamento de informações, veio a revolucionar o mundo em que vivemos. Para podermos entender melhor essas duas tecnologias, informática e comunicação de dados, é necessário conhecer sobre o teleprocessamento. O teleprocessamento surgiu da necessidade de se ter acesso a recursos e capacidades de um computador central, mesmo estando distante dele, fornecendo agilidade e qualidade de serviço, reduzindo erros e diminuindo custos de operação. Hoje em dia, o processamento de dados passou a ser feito de forma distribuída e não mais centralizada em um único computador. A necessidade de otimização de recursos e de troca de informações entre sistemas diferentes levou ao surgimento de redes de computadores. Em uma rede de computadores, compartilhamos não somente equipamentos, como impressoras e computadores, mas também a informação. Um uso importante está na comunicação entre as pessoas, por meio de e-mail, videoconferência ou mesmo na telefonia. Um segmento que cresceu muito foi o do comércio eletrônico. Muitas empresas fornecem catálogos de seus produtos ou realizam negócios pela internet. Hoje em dia, utilizamos a rede para ler jornais, para nos comunicar com nossos amigos por meio das mensagens instantâneas, jogar com outros participantes que podem estar do outro lado do mundo e também estudar. Vamos começar agora a entender um pouco como funciona o processamento e como conseguimos acessá-lo à distância. É importante que vocês saibam a diferença entre telecomunicações e teleprocessamento. Telecomunicações é um processo de comunicação que usa como veículo de transmissão linhas telefônicas, micro-ondas, satélites, etc. Teleprocessamento é processamento de dados à distância, utilizando os recursos das telecomunicações. Qualquer processo de comunicação precisa de 4 elementos. 1. Uma fonte de informação, emissor ou origem das informações que se deseja transmitir. 2. Informação são as informações, dados, que se deseja transmitir, por exemplo, um arquivo. 3. Meio é o veículo pelo qual a informação é transmitida entre a fonte e o destino. 4. Receptor, quem vai receber a informação, destino. Na comunicação entre equipamentos, a fonte transmite um sinal, que vai ser levado pelo meio de transmissão, que pode ser o ar ou um cabo, e vai ser recebido pelo destino, receptor. Um exemplo de um processo de comunicação é a própria comunicação humana. Existe uma pessoa falando, fonte, o som, informação, viaja pelo ar, meio de transmissão, e chega ao ouvinte, receptor, transformando dados em informações. Apesar de a maioria dos computadores não ser capaz de responder à fala humana, as pessoas conversam com eles o tempo todo. Em geral, parece que os computadores conseguem compreender-nos, porque produzem informações que nós entendemos. Mas sabemos que não é isso que ocorre. O computador trabalha com sinais que chamamos de dados. Para o computador, tudo são números, letras, sinais de pontuação, etc. O que ele mostra para a gente na tela ou na impressora é apenas uma representação desses números. Quando os computadores começaram a ser desenvolvidos, foi preciso pensar como os dados seriam armazenados. Como não existia muito espaço ou tecnologia para o armazenamento, esses dados tiveram que ser reduzidos ao seu estado mais fundamental, ou seja, apenas 2 hipóteses, ligado ou desligado. Como é muito mais simples desenvolver equipamentos capazes de distinguir 2 condições diferentes do que qualquer número maior de condições, os equipamentos ainda armazenam dados nesses 2 estados fundamentais.
Cada um desses dados é chamado de bit, que pode ser 1 ou 0. O conjunto de 8 bits forma um byte. Então já sabemos que o computador processa os dados no formato binário. Mas como esses bits, 0 e 1, são transformados em informação? Existem alguns sistemas de representação que convertem conjuntos de bits em caracteres, que podem ser letras maiúsculas, minúsculas, acentuação, sinais de pontuação, etc., ou seja, tudo que usamos na linguagem escrita. Um dos sistemas mais utilizados é o ASCII-2, que é um código de 8 bits, ou 1 byte. O que trafega no meio de transmissão é o bit, por meio de um sinal elétrico. O sinal elétrico pode ser analógico ou digital, ou seja, os dados que queremos transmitir podem ser analógicos ou digitais e os canais de transmissão também podem ser analógicos ou digitais. O termo analógico refere-se a qualquer sinal físico que pode variar de forma contínua em força ou quantidade. Comunicação analógica baseia-se nesse princípio analógico. Os sinais elétricos de uma comunicação analógica fluem através de um meio físico como ondas eletromagnéticas, que variam a intensidade de sua tensão continuamente no tempo. Ondas senoidais, como no exemplo a seguir, são características do sinal analógico e possuem 3 atributos: amplitude, frequência e fase. A amplitude da onda representa sua intensidade, no exemplo corresponde à distância entre C e D. No meio de transmissão, pode ser o nível da tensão. A frequência é o número de ciclos de uma onda em um determinado intervalo de tempo. Um ciclo é feito de um pico superior e um pico inferior. No exemplo citado, um ciclo vai de A a B. Sua unidade é hertz, hertz. A fase é o ponto que uma onda alcançou dentro de um ciclo. No nosso exemplo, a onda partiu da origem em 0 grau, alcançou o pico máximo em 90 graus, chegou ao zero novamente em 180 graus, alcançando o pico mínimo em 270 graus e novamente o zero em 360 graus. Um bom exemplo de sinal analógico é a nossa voz. Quando gritamos, a amplitude, o volume, aumenta. Se falarmos baixo, a amplitude diminui. Se utilizarmos uma voz mais aguda, a frequência aumenta, mais ciclos por segundo. Se falarmos com a voz mais grave, a frequência diminui, menos ciclos por segundo. Comunicação digital. O termo digital refere-se a sinais ou dispositivos físicos codificados de forma binária. Nas comunicações digitais, os sinais são discretos, ou seja, ligado ou desligado, 0 ou 1. O que caracteriza um sinal discreto é não haver estados intermediários, portanto, um sinal digital consiste de 2 estados, com e sem corrente elétrica. Na maioria dos sistemas, quando há energia, o estado está ligado e geralmente associado a um computador. Se não há energia, o estado está desligado e associado ao zero. Nesta aula vimos o conceito de informática e comunicação de dados, conhecemos a evolução do teleprocessamento até uma rede de computadores e obtivemos conceitos básicos de um processo de comunicação. Aprendemos os primeiros conceitos técnicos, o que é um bit, sinais analógicos e digitais.